pessoal, bem-vindes de volta ao Conversa de BDA, o podcast da AB Design. Meu nome é Camila Moleta. Para quem não me conhece, eu sou co-diretora junto com a maravilhosa Vanessa Queiroz. Diz do Ivan. Oi, gente. Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso amado videocast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acompanha a gente até o final. Se você está vindo de novo, que bom. Se você ainda não viu, vai no nosso canal do YouTube para acompanhar os episódios que já existem do nosso amado videocast. A gente hoje veio falar de um tema muito legal que está relacionado ao tema desse ano do BDA, que é futuro do design. O que esperar do tempo futuro? Gente, animadíssima, um tema super difícil de conversar. Cada pergunta, eu estava conversando com a Vanessa, cada pergunta que a gente vai fazer para a nossa convidada hoje vale um podcast inteiro. A gente vai tentar trazer a conversa, né, para o plano real, para uma coisa um pouco mais calma e didática. E vamos falar de que jeito que isso se relaciona ao universo do design, ao cenário do design atual, né, de que jeito que a gente pode correlacionar o nosso tema desse ano e a nova categoria, que é uma nova categoria do prêmio desse ano, que é Design Futuro, né, Van? Exatamente. Para quem não sabe, o podcast é uma realização, uma produção da AB Design, que é realizadora e organizadora do Prêmio Brasileiro de Design, o novo nome do BDA. Se você ainda não sabe o que está acontecendo, corre nas nossas redes sociais para ver. Para quem não conhece, a AB, ela é a Associação Brasileira de Empresas de Design e tem como objetivo ampliar e fomentar o ecossistema do design nacional no mercado de serviços, comunicando a importância e os resultados que proporciona para a sociedade brasileira e para o desenvolvimento do país, promovendo relações com entidades, órgãos governamentais, representações de modo a disseminar o design nacional, ou seja, tudo sobre design. Bom, no episódio de hoje vamos ter essa convidada maravilhosa que já está na tela. Quem é? Luciana Bazanella, da White Rabbit. Bem-vinda! Luciana das nossas, gente, performática, como eu e Camila. Maravilhoso. Efeitos visuais analógicos. Isso, paleta de cores, isso. Ô Lu, se apresenta pra gente a famosa Mini Bill aqui, pra quem não conhece, que tá caindo de paraquedas aqui no nosso podcast. Olá, galera, que está caindo de paraquedas, que está caindo de... não só de paraquedas, está caindo nessa felicidade da sincronicidade da nossa conversa. Por que eu estou aqui falando de futuro do design? Porque eu me chamo Lu Bazanella, conheço e acompanho essa trajetória da AB Design há muitos anos já trabalhando com inovação, pensamento de futuros, mas nos últimos 6 anos, né, eu fundei uma empresa junto com a Vanessa, também Vanessa, minha sócia, Vanessa Matias, que chama White Rabbit. Talvez alguns de vocês aí já conheçam, porque a gente está sempre com o pessoal da AB Design nos festivais de inovação. E o que a White Rabbit faz é fazer uma perspectiva autoral dos estudos de futuros. Então, o que a gente faz é pesquisa narrativas emergentes, em outras palavras, o futuro de qualquer coisa, consultar aqui nesse guichê, né, é exatamente o nosso escopo de pesquisa, e a gente entrega, né, faz trabalhos de experiências de aprendizagem de estudos de futuros. Em outras palavras, em vez da gente ficar só apresentando estudos, a gente faz o design de experiências. Eu posso super falar como o design da experiência é fundamental hoje nos estudos de futuros. Isso para mim já é um spoiler do futuro do design, né? E falando assim, como na White Rabbit, esse pilar é importante também, é design da experiência. E aí a gente cria as experiências imersivas, experiências de aprendizagem online, híbridas ou presenciais, para as pessoas entrarem em contato com essas narrativas de futuros, sobre as mais diversas perspectivas, seja como a gente vai tentar discutir aqui, que sim, cada pergunta é, meu Deus, assim, um tratado filosófico quase, né? Mas também a gente vai tentar aqui, inclusive há muito tempo que a gente se libertou disso na White Rabbit, à medida que a gente entendeu que para o século XXI, a grande habilidade que a gente precisa ter é de fazer perguntas, né? Então vamos fazer várias perguntas aqui sobre o futuro do design e o design do futuro, né? Então esse é o meu amor, a minha paixão, pesquisar futuros e fazer com que as pessoas também se apaixonem por isso. As pessoas sempre me falam que eu sou empolgada, eu sou mesmo, gente. Então tô aqui empolgadíssima para ver essas perguntas enigmáticas das gurias da AB Design. Eita, na verdade não são perguntas muito enigmáticas. Lu, o que acontece? A gente queria que você falou um monte de coisa
que está muito relacionado à primeira pergunta que a gente quer fazer para você. Imagina que você está falando com leigos. Vamos traduzir um pouquinho mais para a vida real tudo isso que você falou? Conversa pra gente, como é que você define o que você faz de um jeito um pouquinho mais pé no chão? Você consegue dar um exemplo bem leigo de uma coisa, por exemplo mesmo, né? Um exemplo de projeto, qualquer coisa assim, de um projeto, né, que pinta na White Rabbit. E aí uma pergunta que aí já vai começar a dar spoilers para as próximas. Qual que você acredita que é o papel do estudo de futuros no mundo de hoje? Estamos no presente, olhando para o futuro. Qual o papel e a importância disso? Maravilhoso, vou começar com essa, que eu acho que bota a bola no chão para a gente falar do qual é o escopo, que tipo de trabalhos a gente faz, né? Porque isso é importante. Eu gosto de começar falando da alfabetização de futuros, né? Tem várias organizações, entidades, a começar pela própria Unesco, mas também outras consultorias, consideram que a alfabetização de futuros é a principal habilidade que todos, começou dizendo assim, todos, todas e todes, precisamos ter e desenvolver para o século XXI. Isso interessa literalmente para todo mundo, né? Quando a gente pensa assim, qual é a nossa forma de interagir com o mundo e como a gente vai se relacionar com o trabalho e quais são esses novos arranjos do século XXI, o que eu vou precisar ter, né? Isso já é um consenso, né? De que a gente sabe que as coisas vão se transformar muito, as empresas líderes não serão as mesmas, a gente está em profundas transformações em todas as áreas, não existe nenhuma indústria que não esteja sendo disruptada, desafiada na sua própria essência nesse momento, né? A indústria de automóveis está sendo desafiada a achar alternativas mais limpas, eficientes, né, do ponto de vista energético, mas também do ponto de vista de design nas cidades. A indústria da alimentação está sendo desafiada a criar alimentação barata de larga escala que seja saudável e que não tenha componentes químicos prejudiciais, como a gente já sabe. A indústria da mídia está sendo desafiada a criar, né, um ambiente livre de fake news e que seja para o bem da humanidade. Não tem nenhuma indústria que diz, não, estou de boa aqui. Não tem muitas transformações acontecendo. Não tem, gente. Não tem mesmo. E assim, é realmente o apocalipse no sentido original do termo apocalipse, que é revelação, né? A gente está vivendo, e todos os pensadores sociais falam isso de uma forma até cansativa, né? A gente está vivendo um momento pivotal, aquele momento de transição onde velhas estruturas de poder, a saber da Revolução Industrial, né? Não vale mais, mas também a gente não tem as estruturas novas. Então isso sim, isso vale para todo mundo. Isso é a primeira coisa, respondendo a tua pergunta. Hoje, conseguir pensar futuros, vislumbrar futuros, no momento que tudo vai ser diferente, né? E essa mudança, inclusive, vem se acelerando exponencialmente, todo mundo sente isso na sua própria pele, né? Conseguir ter ferramentas, conseguir ter espaço mental, conseguir ter habilidade emocional, resiliência, que são os aspectos que são consideradas importantes para a alfabetização de futuros, né? Ter a capacidade de olhar para o todo, ter a capacidade de pensar sistemicamente, tudo isso é o que compõe essa caixinha de ferramentas da pessoa que vai pensar futuros, né? Tudo isso eu tenho que conseguir considerar. Isso é não só dito por mim, mas como eu disse, por várias instâncias, pensadores de futuros, vai ser a principal habilidade que, inclusive, a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Eu tenho falado muito sobre como o horizonte ele é bem mais perto do que a gente imagina. Hoje a gente já precisa de pensamento de futuros para repensar as escolas, para repensar o governo, para repensar a distribuição de água nas cidades, né? A gente precisa, tudo isso é pensamento de futuros. No mundo inteiro tem sinais, né, de governos, de empresas criando departamentos de futuros, que são pessoas que se dedicam a pensar cenários, né, no momento em que tudo é absolutamente instável, né? Ou seja, isso para mim, eu sou uma ativista do pensamento de futuros hoje, sabe? Eu realmente quero, obrigada até por ter feito essa pergunta, por que as pessoas precisam falar de futuros? Porque parece uma coisa óbvia, mas é zero óbvio, né? Não, é zero, então, ótimo. Quando a gente fala assim, a pensa, meu Deus, a gente recebe esse feedback o tempo inteiro também nas experiências da White Rabbit. As pessoas, meu Deus, como que eu nunca tinha pensado nisso? Muitas vezes o filho até é o gatilho, né? Tipo, a gente tão preocupada em preparar nossos filhos para o futuro, porque afinal
É isso que é a educação, né, parental. E aí a gente não está preparando eles a partir dessa perspectiva, né, de conseguir navegar naquilo que hoje a gente já consegue vislumbrar, né, porque muitas coisas a gente consegue vislumbrar, e principalmente o pensamento de futuros, que aí volta para tua primeira pergunta, né? A mim fala assim, vida real, o que vocês fazem? A gente cria palestras, workshops, experiências, teatros imersivos, aulas online, né, onde a gente ensina as pessoas as técnicas de pensamento de futuros, né, para que elas sejam capazes de pensar os futuros e vislumbrar outras possibilidades no lugar onde elas estão. Então isso significa o quê? Né? Significa um artista conseguir repensar a sua obra, significa um gestor de marketing conseguir repensar as suas estratégias a partir de uma visão de futuros. Que é isso que não tem, né, pessoal aqui que está nos escutando da B-Design, a gente fala muito sobre isso, sobre a crise da imaginação e a obsessão pelo curto prazo. Então, uma das grandes dificuldades da gente, inclusive o profissional de design em todos os seus aspectos, né, é essa obsessão pelo curto prazo, a dificuldade que as pessoas têm de ter a multitemporalidade, né. Então isso é uma das coisas que a gente fala nas nossas formações, nos nossos cursos, nos nossos workshops, né, a gente ensinar exercícios, a gente primeiro cria um awareness para as pessoas, faz exercícios, né, que mostram o quanto essa nossa relação com o tempo está absolutamente doente e obcecada pelo curto prazo, né, e a gente propõe a inclusão de outras temporalidades, inclusive o pensamento do passado, né? É muito importante, por exemplo, no design, a gente entender o passado, como chegamos até aqui, honrar o passado, para que a gente possa vislumbrar outros cenários de futuros, né? Então é isso que a gente faz, a gente cria isso que a gente chama de experiências de aprendizagem, né? A gente não está lá dizendo, o futuro vai ser isso, vai ser aquilo, e aí a pessoa, ai, peraí, deixa eu me atualizar. Não, a gente traz, né, estudos, trazemos sim, fazemos pesquisa, por isso que eu brinquei no começo, consulte aqui, né, então assim, a gente faz estudos, faço o futuro da mídia, o futuro da liderança, o futuro da alfabetização climática, tudo isso são estudos que a gente já fez, e quem quiser inclusive dar uma olhadinha lá no Instagram, a gente compartilha muitas vezes trechos dos estudos, né, então a gente apresenta, mas mais do que o estudo em si, como é que a gente vai fazer para as pessoas se apropriarem disso, e elas conseguirem vislumbrar tudo isso, todas essas transformações dentro, né, de um sistema de pensamento que normalmente a gente só consegue botar energia no presente imediato e no curto prazo, né? Então isso para nós é muito importante. Eu sempre brinco que a gente tem a humilde pretensão de que realmente as pessoas saiam transformadas na forma como elas enxergam o futuro, que elas entram de um jeito no nosso workshop e que elas saiam assim, o bichinho do pensamento de futuros tem que ter mordido elas, né? Vontade de realmente incluir isso na sua forma de ver e se relacionar com o o Não, nossa, Olha, você falou, onde eu tô apaixonada. E assim, onde Luciana, eu assino. você tá falando pra gente de futuro, assim, já tem a ver com a minha pergunta na sequência, que eu falei pra Cami, assim, vou fazer perguntas simples, baseadas no que... gente. Não, maravilhoso. Ai, gente. O nosso conceito, você simplesmente acabou de falar o nosso conceito. O nosso conceito porque o nosso conceito partiu de que o futuro tem coração antigo. Então a gente não tem como olhar para o futuro sem pensar desse lastro. Mas, baseado em toda essa sua conversa, quando a gente decidiu que você ia vir, a Cami trouxe a ideia de você vir falar com a gente do futuro, a primeira coisa que eu pensei é, a gente está vivendo um momento da saúde mental, que é uma outra coisa que eu acho que está totalmente interligada com essa falta de... Assim, a gente não tem noção do que vai acontecer, porque a gente ainda está vivenciando, a gente é muito contemporâneo às mudanças, então é natural a gente estar assim. Mas assim, trabalhar no futuro, né, para quem trabalha com isso, como você lida com a ansiedade? É na base da alopatia? É meditação? Porque, assim, é muito difícil alguém conseguir viver no presente olhando muito para o futuro. Como é que você equilibra isso? Inclusive, que dica você dá para a gente não ficar totally crazy, entendeu? Porque, assim, olhar para o futuro e pensar no presente, no hoje, é desesperador. Tô perguntando para uma amiga. Eu tô perguntando assim, me indica ser terapeuta. Não é para mim, não. Uma amiga pediu para perguntar. Então, gurias, assim, essa aba, ela tem muitos fios que podemos fazer vários podcasts, inclusive eu vou falar assim, eu sou uma pessoa clinicamente ansiosa, né, sou uma pessoa que sempre fui ansiosa, e aí, gente, eu faço stand-up também, faço comédia, que é uma resposta ao que vocês trouxeram. Como é que a gente faz sem surtar?
uma das respostas que a gente foi buscar na White Rabbit foi na comédia, né? Que em muitos momentos históricos da vida, das sociedades, momentos de grandes crises importantes e sistêmicas, a realidade ela é dura demais, né? Então, para a gente conseguir falar mesmo, a gente precisa do alívio cômico, a gente precisa fazer a piada com o quanto a gente está destruindo a nossa própria casa e nós vamos ficar sem água já já. Porque a realidade ela é tão, tão brutal que o grande fenômeno que acontece é a negação. Então, o humor ele é um grande... Foi assim, a gente está nesses estudos há algum tempo, né? E a gente inclui sempre muito a comédia, né? Para ajudar a trazer as verdades como elas realmente são, né? E que a gente já possa... Aí a gente ri da gente mesmo. Sim, eu amo rir de mim mesma. A gente ri da gente mesmo, da nossa incapacidade, da nossa crise da imaginação. A gente ri disso tudo. Por que eu comecei a falar isso? Porque uma piada que eu sempre faço, gurias, é que... É o seguinte, que quando eu tinha 18 anos, eu já fui na terapeuta, ela falou, você é uma pessoa ansiosa, você não trabalhe com planejamento, com essas coisas que fica pensando muito o que vai acontecer. Gente, a minha carreira é planejamento de eventos, planejamento de conteúdo, planejamento estratégico, branding, depois inovação, agora futurismo. Então, tipo assim, eu fico o quê? Falando mal da terapia, óbvio, né? Então, assim... A ansiedade, né, ela posso inclusive, eu tenho tido até muita vontade de falar assim sobre a minha experiência pessoal com a ansiedade. Eu tive muitos momentos muito difíceis estudando coisas, porque realmente eu sou testemunho vivo e muitas pessoas que trabalham com a gente, ou também em futuros, né, falam exatamente isso que vocês falaram, gurias. A gente começa a mergulhar na realidade do presente, veja. Quando eu mergulho nos dados de saúde mental, eu não estou falando de futuro, tá? Eu estou falando de presente. Eu estou falando do que é. Eu começo a mergulhar no presente para fazer o cenário futuro. E a gente flipa. Isso faz muitos anos que a gente entendeu isso, gente. Que a gente fica assim, eu não tenho boas notícias, tá, gente? Tá tudo colapsando mesmo. Vamos ser adultos, olhar para isso aqui, fazer uma piada e... design a better world, assim, como a gente faz isso? Como a gente faz isso, né? Então, assim, esse é o nosso trabalho, assim, mas é realmente a gente tem que fazer até um exercício, sabe? De desconexão, porque realmente a realidade do presente, ela está muito perturbadora. Tá. Eu tenho certeza que quando a gente olhar para 2030, vai ser fácil identificar as questões que hoje a gente já fala que são os momentos pivotais que a gente está vivendo agora. Então, assim, eu vou olhar para o presente, isso vai acontecer. A gente tem um estudo que chama presentismo, que, para concluir minha fala, eu acho que é o que responde essa pergunta, tá? Que a gente fala que existe hoje, né, essa proposta do presentismo, seria um antídoto, né, uma visão, para uma sociedade, que essa é a frase para mim que resume, né? Uma sociedade cujo presente está tão cheio de passado que não tem espaço para pensar o futuro. Caraca, então, muito bom. Então, o nosso hoje, ele está tão carregado das coisas do passado que a gente não resolveu e que a gente não enfrentou e que a gente não mudou sistemicamente. A conta chegou agora, nosso presente está atolado de passado. E aí, quando eu vou pensar no futuro, eu não tenho espaço, taquicardia, ansiedade. E essa é a crise da imaginação que a gente está vivendo coletivamente. Então, sim, eu até respondendo, fazer as pazes com o passado, entender como chegamos até aqui, reconhecer os saberes ancestrais que foram silenciados por uma sociedade que só agora a gente está vendo como é colonialista, eurocêntrica, racista. Você já está dando spoiler tudo da isso, próxima gente, pergunta, bora enfrentar logo pra gente ir para a próxima fase, né? Vamos lidar com esse passado para a gente abrir esse espaço de pensar futuros, porque está precisando. Esse, para mim, também é uma mensagem importante que eu gosto de deixar, sabe? Tem uma urgência no pensamento de futuros. Nossa, maravilhoso. Já deu tanto spoiler aqui, mas a gente vai tentar dar uma convergida nas perguntas. Mas eu acho que essa sua última fala é a ponte perfeita para a próxima pergunta, né, Van? Eu acho, né? Assim... O quanto você acredita que a expectativa das pessoas influencia nas soluções que a gente vê para o futuro? Completamente. Inclusive, assim, gente, essa é a tese da minha vida, né? Que é aquilo que muitos pensadores também já falaram, muitos artistas, muitos ativistas, né? Muitos sábios, pajés, xamãs dizem o seguinte: aquilo que a gente vai manifestar, aquilo que a nossa subjetividade é capaz de imaginar.
E se nós estamos hoje completamente estagnados, tem uma fala que a gente usa demais nos nossos estudos, que é uma fala do autor Mark Fisher, que ele fala sobre o realismo capitalista, né? Essa coisa do sistema aí se colocando como a única alternativa possível, e é isso, né? Então ele diz assim, hoje a gente criamos um sistema cultural no qual é mais fácil, muito mais fácil, imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? O fim do mundo, eu gosto também no texto de humor, eu falo, né? Você sabe como é que a gente faz? Se eu quero criar, agora eu vou fazer um filme, um longa-metragem, baixo orçamento, eu quero criar uma cena de fim de mundo. Você sabe o que é? Você sabe o que basta para eu gerar uma imagem que é reconhecida como de futuro? Basta eu colocar uma explosão no fundo, uma fumaça muito preta e uma cara distópica de não temos água nem ar nesse lugar. Isso faz com que as pessoas isso aqui é no futuro, 2040, entendi. A gente está tão presas e presos nessa imagem de futuro, que nós estamos vendo uma inércia. Maldito coletiva. James Cameron e o Exterminador do Futuro 2, né? E depois daquele filme, a imagem de Sarah Connor já gravou na nossa mente. Gente, a nossa mente está literalmente colonizada. Eu tenho pensado muito, assim, trazido aqui, né, os pensadores, ou o conceito de contracolonialismo aqui, por exemplo, né, do Nego Bispo, que é mais que isso, quer dizer o seguinte, eu preciso atuar contra essa imagem que foi colonizada dentro da minha mente, e ela é a mesma imagem, né, em 50 anos de produções audiovisuais de Hollywood e de toda a ficção científica eurocentrada, ela tem a mesma imagem de futuro, e a gente está refém dessa imagem. Né? A gente está assim, só que a única coisa que essa imagem erra, essa imagem, e o Ailton Krenak já disse isso também, parece um fetiche da branquitude, né? Esse futuro distópico apocalíptico Mad Max, parece que é isso que a gente quer chegar, né? Um futuro sem água, sem ar, né? E ele é real, é para isso que a gente está se encaminhando mesmo, assim, a ficção científica, ela foi quase uma vidente, só que assim, o que não é a única coisa que hoje é um truco da ficção científica é que ela posiciona aquele futuro em 50, 100 anos. E aquele futuro é um futuro para 2030. Cara. É isso que as pessoas precisam entender. Sim. A gente já está vivendo eventos climáticos extremos. E já tem locais que já estão sofrendo isso, né? A gente já tem. Eu tive assim, uma experiência muito... até de, assim, consciência, que eu conectei, assim, várias coisas que eu estudo há muito tempo, essa questão da crise climática, e a gente conecta muito isso, né, e para nós é sempre uma batalha, porque as pessoas têm a ideia do futurismo, que é aquela visão eurocentrada que futurismo é tecnologias emergentes, né, e na White Rabbit a gente sempre integra futurismo com biomimética, com sabedorias ancestrais, com regeneração, né, então eu tô sempre estudando isso, e quando teve o ciclone aqui em Porto Alegre, e eu fiquei, assim, na minha casa, 4 dias sem luz. Só isso, tá, pessoal? 4 dias sem luz. O que eu experienciei aqui, né, o colapso da tua vida em 2 dias, é, assim, um negócio que é cômico, né? É surreal. É a roupa que tu não consegue, é o filho que não vai pra escola, é a pessoa que ficou ilhada, é o carro que não sei o quê. Tipo assim, em 4 dias... Tá? E aí esse futuro que a gente tá aqui, gente, é isso aí mesmo, né, que pena, vai ter o traje lá para respirar, o Duna, vamos fazer isso. Não! Essa é a proposta contracolonial. Quais são as imagens de futuros que nós aqui, inclusive brasileiros, brasileiras e brasileiros, que somos guardiões e guardiãs da Amazônia, que futuro é esse que nós podemos sim fazer muito diferente? Eu não quero esse futuro, tá, gente? Não, vão achar que a gente combinou esse podcast. A gente precisa dizer que eu e um memo eu e a Camila as perguntas para a Lu. Eu e a Camila, a gente trabalha muito, tá? Isso não quer dizer que é legal, só tô fazendo um comentário para dar um contexto. Então, assim, toda vez que a gente tá aqui na B, que a gente tá na B Design, no BDA, a gente tem que parar para focar nisso, para poder fazer pergunta. Não é assim, passa a semana fazendo, a gente vai no tete a tete, WhatsApp, pai, nananã. E aí, quando ela trouxe o tema, e você falando nisso agora, tipo, para mim esse gancho é maravilhoso. Quando a gente fala do Brasil, que eu acho super importante a gente trazer para a nossa realidade, que nem você falou do ciclone em Porto Alegre, né? A gente vive num país muito desigual.
Eu sempre falo que design é uma matéria super elitista, que é difícil as pessoas acessarem, que o nosso trabalho é ser didático, que a gente tem que explicar o que a gente faz. Porque, cara, poucas pessoas acessam design de verdade, raiz, metodologia, no consumo do dia a dia. Tem tanto empresas quanto pessoas, né? E no Brasil, com tanta desigualdade social, que a gente sabe que em torno de 5% da população ganha mais de 15 mil reais, o resto ganha abaixo disso, né? E a maioria abaixo da pobreza, depois desses 4 anos que a gente teve, piorou pandemia e tudo mais, né? Como a gente consegue olhar para esse futuro no Brasil? Porque eu acho que, assim, como você falou, né? É eurocentrismo, o mundo, mas aqui a gente tem coisas que não saíram da década de 18, entendeu? Então, assim, como é que a gente consegue olhar para o futuro pensando na realidade brasileira? É de chorar, né? Vamos chorar, vamos pegar um lencinho. Não, mas olha só, mas eu vou pegar um gancho de uma coisa que você falou uma vez, porque eu e a Luciana, a gente tem um histórico de gravação de podcast, então tem umas coisas que a Lu já falou para mim que eu nunca esqueci. E uma das expressões que a Lu falou tem a ver com essa história de desenhar futuros possíveis. Que, na verdade, qualquer tipo de futuro é possível. E a gente, obviamente, tem essa visão muito eurocêntrica de um futuro distópico em que dá tudo errado. A verdade é que, se você parar para pensar, potencialmente tem sempre 50-50, né? O animalzinho que você alimenta. Sim, pode ser distópico a gente ficar totalmente sem água, sem alimento, crise climática, né? Os países do sul hemisférico todos debaixo d'água e, né, numa super crise. Sim, isso é possível. Mas um outro lado, ele também é possível. E um olhar positivo também é possível. Então, eu estou quase me acoplando aqui a essa pergunta da Van, que é um pouquinho do que você começou a dar spoiler no finalzinho da tua última resposta, que é isso. Se a gente está olhando para futuros possíveis sob uma lente que não é só essa coisa distópica, tragédias, é só pensar, né, num futuro sem ar, sem água, etc. E aí você falou de 2030, dizem algumas línguas que, de repente, a gente tem 7 anos. Eu sou discreta e não falo mais nada. Estou aqui quieta, tô de buenas. Tem porque a gente já vai fazer um gancho sobre a nova categoria, né? Sobre design futuro. Mas que olhar é esse que a gente consegue trazer para um país que a gente vive, que é totalmente desigual? É isso que a Van falou, que a gente, de repente, está lidando com problemas que são... Gente, de repente você pensa em países que são tidos como desenvolvidos. Tá, isso aqui está resolvido, check, mais ou menos, né? Porque agora está tendo inflação. Enfim. Né, de que jeito que a gente tem um olhar que ele não seja eurocêntrico para essa visão de futuro, que tudo tem que ser, né, centrado em tecnologias emergentes, né? De que jeito que a gente tem esse outro olhar, com outros critérios, que tenta resolver, sim, outros problemas. Temos outros problemas de um país emergente, né? Eu sei que é uma pergunta meio complexa. E esse episódio, meio, gente, amiga. isso é complexo mesmo, Tô só tá? meio. É isso. Pergunta simplinha. Não, gente, é tão complexo que eu já abri aqui umas 20 threads na minha mente. Tô pensando isso. assim, a temporada nova de podcasts que a gente tem que fazer de cada tema, mas vou pegando aqui o que o meu coração vai chamando, tá? E a primeira coisa que meu coração chama é, como eu falei, de morder o bichinho, de acreditar sim. Então tem uma coisa assim, super xuxa quanto baixo astral no começo. É tudo que eu quiser, vai ser melhor do que eu já fiz. Tem que ter, gente. Se eu acredito que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, eu nem começo. Nós precisamos... E assim, existe uma coisa que é uma sociedade doente, né? Eu entendo que uma sociedade doente é uma sociedade onde as crianças estão sem vitalidade para se relacionar e os adolescentes já estão absolutamente, né, desmotivados para sequer se relacionar com as estruturas sociais que existem hoje. Esse é o presente que nós estamos vivendo, tá? Então é evidente que isso é paralisante. Então a gente tende ou a paralisar ou a negar. E o convite eu acho que é transcender. Eu não posso negar,
a gravidade de todas as crises simultâneas. No ano passado a gente falou sobre a palavra do ano, permacrise, né? Esse novo estado onde a gente está vivendo várias crises simultâneas, umas agravam as outras, né, de formas que são absolutamente imprevistas, e não existe nenhum indicativo de que essa situação de crise externa vá a diminuir nos próximos anos. Pelo contrário, todos os prognósticos, por exemplo, de crise econômica são de recessão global até 2030. Todos os economistas, gente, galera mais CDF zona liberal fala isso, entendeu? Então, assim, aí a gente vai ficar, não, alienando. Então, o primeiro convite é acreditar que é possível, sim, futuros prováveis e desejáveis. Esse é o exercício dos estudos de futuros. Tem um empoderamento que a gente precisa fazer. Segundo lugar, é esse ponto que eu tô trazendo agora, né? Ele não pode ser essa binariedade de negação ou negação, a gente se apavorar, né? Pessimismo. A gente tem que conseguir, né? Inclusive por isso que grande parte das habilidades relacionadas a letramento de futuros tem a ver com habilidades emocionais, de conseguir ler um relatório do IPCC que fala assim, né? Que eu sempre também coloco aquele meme assim que diz: todo filme de tragédia, né, de ficção científica, começa com cientistas sendo ignorados. É isso que a gente está fazendo hoje. Maravilhoso. Não, e a gente é somos os reis dos clichês, que inferno. Pode ver, sempre. Tem um cientista que diz, gente, isso aqui vai dar ruim, não sei o quê. É isso que nós estamos fazendo, tá? Então, assim, como é que a gente consegue lidar com isso, né? E a gente não ser péssimos ancestrais, que é uma linha também, né, que a gente conversa muito, né, que tipo de quando a gente se faz essa pergunta, que ancestral é você? Né? O que as pessoas vão dizer da nossa geração que sabia de todas as questões, não só ambientais, né, mas questões relacionadas a violências sistêmicas, né, que sejam de desigualdade, como foi trazido aqui, né? O que a sociedade do futuro vai dizer de uma geração que considera absolutamente normal e um fato da vida, né, milhões de pessoas sem teto, violência sistêmica contra a mulher, né? Violências absolutamente grotescas, né? Motivadas por questões raciais. A gente grilar a floresta tropical, que já sabemos, temos todas as evidências, né, científicas possíveis e imaginárias para todas as provas que precisar, né? Inclusive econômicas, né? A floresta de pé, ela vale 7 vezes mais do que a economia do garimpo e da floresta destruída. Então, assim, se quer pensar só em dinheiro, também temos que ser uma também dá para pensar só em dinheiro. Quer pensar só em dinheiro? Bora. Então, assim, é um negócio assim, o que as futuras gerações vão dizer dessa geração que teve essa inércia, essa dificuldade de agir, essa negação em relação a tudo isso, né? E se permitiu, principalmente, quem são os designers dessa época que podem desenhar, criar, projetar, e é assim que eu vejo, tá? A disciplina do design, a prática do design, né, como esse grande frame mental, né, da capacidade de pensar novas estruturas sociais. Então, antes de entrar mais nessa questão técnica, eu só vou voltar para a questão do Brasil, né, que, só para fechar, que, assim, hoje a White Rabbit é até uma coisa mais recente, assim, a gente está focado nesses estudos relacionados à nossa realidade aqui, enraizado aqui, porque um dos princípios da reimaginação radical, que é a nossa proposta autoral de estudos de futuros, né, tipo, a gente usa muitas técnicas curadas e algumas técnicas autorais nossas, né, que a gente chama na jornada da reimaginação radical. E a jornada da reimaginação radical propõe a gente olhar o mundo através de 5 lentes. Para não ser um super jabá aqui, vou só dar o exemplo que uma das lentes é a pluriversalidade, que é a ideia, para além da diversidade, né, de que todas as perspectivas são válidas e que a gente só pode falar do nosso lugar, do nosso contexto, né? Então ele é sempre um recorte. Por isso que eu não posso fazer uma pesquisa dizendo que o futuro de tal coisa é tal coisa. Porque eu sempre estou falando a partir de uma perspectiva que é minha, que é única, e por mais que eu tenha estudado, ela tem, né, um recorte específico e uma forma de se expressar no mundo, né? E hoje a gente faz isso, a gente diz, nós somos pesquisadoras enraizadas no Brasil, que tem uma realidade específica de desigualdade, de violências sistêmicas. Nós temos um recorte, né, de minorias por ser uma empresa de 2 mulheres, mas a gente tem muitos privilégios por ser pessoas brancas. Então a gente mergulha nisso. Como é que a gente pensa a partir daqui, das coisas daqui, dos pensadores daqui? A gente estuda o ecossistema de inovação, quem são as pessoas que estão criando. Nos nossos estudos a gente privilegia as pessoas, as startups, os pesquisadores,
Daqui, os movimentos de amazofuturismo, futurismo indígena, essa recuperação que está acontecendo, graças à deusa, né? Da valorização dos saberes originários, do entendimento, né, de que antes do Brasil da coroa existiu o Brasil do cocar, das questões dos pensadores afrofuturistas brasileiros, que tem uma cena afrofuturista brasileira incrível. Incrível. Então, isso para mim é pensar futuros, com os pés no Brasil, com o que a gente faz daqui, com a inovação das favelas, que está caindo de maduro. O mundo inteiro deveria estar aqui estudando os ecossistemas de inovação, muitos provenientes de tecnologias ancestrais do Quilombo. COP26, né, Lu? Não é 26? Sim. Que vem todo mundo pra cá? Amazônia? O quê? Ih, vai ser um bafafá. Sim! Isso. Nossa, gente, Vai ser um bafafá, não vejo a hora. Todo mundo na Amazônia, e o bora. mundo já está olhando para isso. Eu acho que o brasileiro tem essa capacidade maravilhosa de se reinventar com poucos recursos. Inclusive, isso tem também a ver com o nosso tema, né? A gente foi buscar nisso. O que é a tecnologia brasileira? É o cara nos cafundó conseguir com 2 pauzinhos fazer um negócio que ninguém consegue, porque isso é inovação. Não é necessariamente, como falou, tecnologia, que é um outro erro, né? Sim. Mas Cami, você tem uma outra pergunta, vamos, Mara. Então, Lu, queria aproveitar, então, e já que a gente está falando dessa história, né, de Brasil e de aterrissar, etc., eu quero muito... Agora, tá, tudo bem, a gente já, né... Tá vendo? A gente fala, diverge, o que é... Ai, que coisa mais linda, né, amiga? Duplo diamante. Gente, prometo design, tem metodologia, uma coisa linda. Sim. Não é só você nasceu, brotou, veio uma inspiração divina. Não, prometo que a gente tem método. Estamos convergindo agora. Estamos chegando na categoria design do futuro. Bora. A ideia, então, da nova categoria design futuro, ela veio muito inspirada pelo tema desse ano, que é tempo futuro, né? E aí, muito engraçado que tem muito a ver com essa narrativa que a gente puxou com você ontem, né? A temática do ano passado teve a ver com resgatar a coisa do design brasileiro, né? O Brasil sem fronteiras para o design brasileiro. Esse ano, o Tempo Futuro, e criamos a categoria Design Futuro, que está sendo encabeçada. A presidente da categoria é a maravilhosa Monique Evely, que dispensa apresentações. Para quem não conhece Monique Evely, corre para o Instagram do Prêmio Brasileiro de Design, BDA, para ver a mulher, a própria, se apresentando. Eu brinco com ela, eu não sei como seu dia cabe, porque não faz sentido a quantidade de empreendimentos que você faz. Porque ela agora, por exemplo, estava fazendo MBA nos Estados Unidos. Não faz sentido, entendeu? Enfim, outro assunto. Mas então, por tudo isso que a gente falou, Lu, se a gente pensasse em critérios, se a gente pensasse no que você gostaria, né? É uma categoria nova, as pessoas estão se perguntando, cara, meu projeto tem critério para se encaixar nessa categoria? Porque a gente ainda tá, né? A gente fechamos, Van, ajuda, produção. Acabou a compra de créditos. Acabou. Mas as pessoas que Aliás, compraram crédito... Parênteses. Estamos pareados com o ano passado em inscrições, então muito obrigada a todo mundo que comprou. Aplausos. Porque é importante no movimento do design nacional essa quantidade enorme de pessoas do Brasil inteiro se inscrevendo para projetos para o BDA. Pode continuar, amiga. Mas a gente agora vai prorrogar um pouquinho, tá? É com exclusividade aqui que a gente vai prorrogar um pouquinho? Prorrogar os uploads, né? Os uploads, e a gente não sabe quando esse videocast, na verdade, está sendo liberado, então pode ser que já tenha acabado. Enfim, gente, o fato é que, se você está vendo isso antes da data final de inscrição dos projetos na plataforma, tem tempo e as pessoas querem saber, putz, meu projeto cabe, não cabe, como é que eu faço para inscrever, etc, etc. O que você esperaria, Lu, de um projeto que está sendo inscrito na categoria Design Futuro? Por tudo que a gente conversou. Existem critérios? A gente falou um pouquinho. Tá, definitivamente... Tecnologias emergentes é a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa. É o óbvio. Né? É o óbvio. Mas a gente acabou de falar de uma série de outros critérios. Não é só isso. O que você esperaria que deixaria você, cara, tô animada? Eu esperaria pensamento de futuros. Eu esperaria que a pessoa incorporasse, né, cenários na sua proposta. Porque eu vejo muita sinergia, tá? Com estudos de futuros, práticas, inclusive até a minha própria experiência pessoal, né? Que eu
sempre trabalhei, acompanhei muito o movimento no Brasil do design thinking, sabe? Lá 15, 20 anos atrás, que era o meu rolê, era a internet, assim, começo da internet, né? Então, tudo que eu aprendi nessas facilitações, nessa visão nova do design, não sei o quê, eu me recordo muito, porque tem muitas similaridades com os estudos de futuros, com as práticas dos estudos de futuros, né? E o designer, por exemplo, respondendo a tua pergunta, ele tem já naturalmente uma propensão a incorporar a multitemporalidade dentro do projeto, né? Se não tem, dizer como deveria. Maravilhoso você falar isso, porque eu não me conformo com gente que trabalha com design, que não olha exatamente para o que você está falando e fica preso num tempo e espaço. Para mim é desesperador. Exatamente. E aí, então, para mim, eu falaria isso, assim, multitemporalidade. Então, a pessoa tem que... Eu tenho que conseguir ver essa ideia no tempo, né? E não que considera questões relacionadas ao tempo, né? Hoje, quando a gente fala de externalidades, a gente fala de ESG, por exemplo, a gente está falando muito da incorporação do tempo nos processos produtivos de uma forma decolonial e multitemporal que não considere somente curto prazo. Então isso para mim é uma premissa básica desse pensamento. E a outra seria cenários, qualquer coisa assim, que não considere uma flexibilidade nessa previsão, porque eu brinco também nas empresas, né? As pessoas dizem assim, eu pergunto, vocês acreditam que vocês conseguem prever o futuro? Todo mundo diz, ai não, imagina. Eu falo assim, e vocês fazem vários planejamentos, então, de cenários, vários... Não, vocês fazem um só. Ah, não, a gente faz um só. Então, vocês acreditam que vocês preveem o futuro. Sim. Bola de cristal. Vocês estão achando que vocês estão sendo super racionais e vocês estão sendo vidente corporativo. Vocês estão dizendo, eu estou vendo aqui um futuro onde eu gasto isso, onde acontece aquilo. É maravilhoso para nós, essa mensagem sua vale não só para os designers, mas para os clientes e para as empresas que contratam, porque eles querem certezas absolutas a partir de projetos que a gente já entendeu que hoje trabalhar com planejamento é experimentar, não deu certo, corrige. Porra, não aprenderam nada com as startups que vão testando. Não, a gente continua ali querendo uma certeza absoluta numa entrega. Cenários, gente, assim, ó, a palavra é cenários. E aí, que nem, eu não lembro agora quem comentou, é isso que a gente também faz nas nossas experiências. Existem formas de tu exercitar, existem ferramentas para tu fazer cenários, né? Hoje, para mim, eu acho realmente patético, tá, gurias? Assim, desculpem todos os meus clientes, porque todos são assim. Eu não conheço nenhuma empresa que faça múltiplos planejamentos com cenários. Eu acho que isso vai ser, assim, daqui a um tempo, considerado uma coisa, assim, ó... básica. Ridícula uma grande empresa fazer um cenário no seu planejamento. E aquilo ali vira uma regra de previsão da marcha sensitiva, e quem não faz acontecer aquele cenário que é o único que foi pensado... Sim. Eu acho que é meio isso, né, Lu? É uma coisa meio marcha sensitiva, gente, né? Eu quero muito que isso aconteça. É a manifestação, né? O segredo. Não, e você começa a manipular. Não, e você começa a manipular as coisas para chegar no resultado que você previu aquilo. Então, foda-se. Você não pode mudar, você não pode reestruturar, você não pode trocar peças. É a autodeclarada. Eu acho que isso é uma frustração grande. É comando e controle. Você não foi capaz de prever este evento que era absolutamente impossível de prever e nós não planejamos de forma alguma, você está sumariamente demitido. É assim, gente, quem se rebela, né, contra a previsão autocrática do planejamento único sem cenários, ele é expelido das organizações. E isso, gente, é o reflexo de empresas que ainda operam segundo mentalidade do século XX. E que foi muito bom, né, para o século XX. Para os problemas do século XX. Servia. Para a Revolução Industrial. Para os problemas do século XXI. Não serve mais. As pessoas têm que ser capazes de lidar Minority Report. Lembra daquela cena que ele tá e tem várias telas? E é isso. E esse filme tem mais de 10 anos, aliás. Só para colocar. Esse filme não tem mais de 10 anos? Eu acho que tem, outro dia eu tava passando na TV. Não, tem muito mais, gente, mas fala exatamente disso que a gente tá falando aqui, que é assim, já tinham pessoas, o cinema sempre tá nesse lugar também, eu acho isso interessantíssimo, porque é experimental, né? Não, que é justamente, futurologia. Sim. É pensar em futuros possíveis. Exato. Sim. Olha, por exemplo, que interessante, né? Uma fun fact aqui, pra galera também de design, audiovisual e tudo mais. O Minority Report, ele nasceu, o concept dele é
um concept de estudos de futuros de um laboratório do MIT. Eu vi esse protótipo lá, tinha uma época que eu fiz um convênio com o MIT, antes da White Rabbit, assim, eu vi esse protótipo lá na época, início dos anos 2000, assim. E ele é exatamente isso, que é uma coisa que acontece muito hoje. Todo mundo aqui, dos rolês dos festivais, né, conhece a Amy Webb, por exemplo, Sim, né? exato. Uma das futuristas mais conhecidas do mundo. Ela faz muito trabalho com roteiristas de Hollywood, de filmes, de séries, fazendo cenários, projetando mundos, né, nos quais aqueles personagens vão interagir, né, então assim, inclusive tem nos games, né, eu falo muito com a galera aqui, que a gente tem uma cena muito legal também, né, no Brasil, de realidade virtual, de realidade aumentada, mista, né, do XR, tem uma cena no Brasil incrível, e eu falo muito sobre isso, sabe, eu quero muito que esse mercado amadureça, que eu me vejo fazendo isso, sabe, fazendo estudos de futuros para audiovisual, onde as pessoas consigam lá ver o filme de um futuro que não é um planeta sem água, não sei o quê. Também não é... Kevin Costner já aquela... tentou fazer isso e não deu certo. Deu errado, gente. Ganhou Framboesa de Ouro. Flop. Alguém precisa avisar. Ele podia ter ficado só com o guarda-costas. Ninguém avisou, ele não tinha amigos. Deu flop, horror. Exatamente. Bem lembrado. Nossa, enfim, eu tô gente, com vontade de ficar aqui, tipo, 45 minutos a mais falando. Ai, gente, pois é, eu poderia tanto eu nem falar sei porque sobre que eu gente, eu nem sei o que mais que eu tô falando. Não, você sabe sim, e tem tudo a ver, amiga, tem tudo a ver com o nosso tema. Não, eu acho que é isso, eu acho que a gente falou, gente, é isso, vamos pensar em cenários possíveis, futuros possíveis, não é um. E tiveram outras duas coisas que eu quero reforçar que a Lu falou, né? Quando as pessoas que ainda estiverem pensando de que maneira e quais projetos vão escrever, se é que vocês estão vendo isso nesse tempo, enfim. Vamos esperar o que é que vai vir nos projetos inscritos. Um olhar descolonizado, né, gente? Vamos sair desse rolê eurocentrado? Vamos? Obrigada. Não, e tem outra, né? A gente falou várias vezes, é bom reforçar, né? Porque ser didático nunca é demais. O tema é tempo futuro, mas não necessariamente seu projeto tem que ser assim. Ele pode ser bem presente e isso é maravilhoso. A questão, eu acho que é mais um recado, como a gente já teve no podcast, né, videocast do Gustavo, projetos que você inscreve para prêmio são aqueles projetos que você sente aquele orgulho que você fala, cacete, esse aqui eu acertei, isso aqui tá muito bom, eu trouxe algo de diferente para minha área, não, mas tá eu muito tô bem falando resolvido. da categoria design futuro, Não, sim. especificamente. Não, você tá. E eu tô falando de todas. Porque surgiram algumas dúvidas pra gente que, todos os projetos têm que ser relacionados ao futuro. Não, eles podem ser relacionados ao presente, né? Devem, talvez, ser alguns. Mas olhando para isso, né? O que ele tem de destaque? O que ele vai encher o olhar de um júri? A gente está falando de quase 1.500 projetos. Então, é muito projeto para um júri julgar e achar que tá tudo meio pasteurizado. Ele tem que olhar aquilo e falar, putz, esse aqui olhou para o hoje, pensou em tudo isso que a gente está falando, né? Então, a gente olhar para projetos exatamente que tenham um reflexo da sociedade brasileira real e não imaginária, como durante muitos anos foi no design e na publicidade, porque a gente projetava algo que ninguém consumia, na verdade, né? Então, de novo, eu adoro fazer a piada da Xuxa usa Monange e a Gisele Pantene, risos. Eu né? também! Puta que pariu, isso não é verdade. Né? Então vamos jogar Menina, real. Né? eu tenho todo um set de piadas sobre Gisele usando Pantene. Não dá, não tem condições. Aí a gente vai combinar depois. condições. Então, nosso próprio rolê, Lu, não vai ser mais podcast nem videocast, vai ser stand-up, tá? Ô, Lu, pra gente Isso. fechar, me fala. Eu quero falar uma coisa. Eu ia pedir para antes você de falar fechar. das próximas coisas, projetos, do que vocês estão envolvidas aí, porque vocês são duas mulheres muito foda. Esse ano eu tive a possibilidade de estar no grupo do SX, aqui com a missão da B-Design, e acompanhei o trabalho de vocês, incansável de trazer para os brasileiros uma experiência e etc. Foi a minha primeira vez. E foi muito legal, então queria inclusive agradecer, aproveitar aqui, o Quem Sabe Faz ao Vivo, agradecer o trabalho. Na época a gente não foi apresentada, mas eu via vocês correndo para lá e para cá. Aliás, esse nome White Rabbit é maravilhoso, inclusive personificando em vocês duas, né? Porque eu nunca vi. Onde a gente olhava, elas estavam. Surgiam do buraco. Sim. Não, mas aí a Alice no País das Maravilhoso. Maravilhas. Total. Não sabe o buraco que você está se enfiando. Tome cuidado. Mas fala, Lu, pra gente fechar. Deu uma falhada aqui. Eu vou fazer um comentário que eu queria dar 2 dicas ainda para os prêmios, aí vocês veem se vocês mantêm ou não, né? Dependendo do tempo, e daí eu vou fechar com
com os nossos próximos projetos da White Rabbit, tá? Eu queria falar assim, para quem vai inscrever no prêmio, né, nessa categoria, um ponto também seria ter uma visão decolonial do futuro. Então, muitas vezes as pessoas, elas veem assim, é um projeto do futuro, vou fazer um app aqui. Por quê? Porque na nossa visão colonizada, né, criar um app para dentro do sistema da Apple é a nossa visão colonizada de futuros, né? Quando, na verdade, conhecer, fazer, implementar, né, a sabedoria dos griots num ambiente quilombola e valorizar as lideranças negras é um projeto de futuro. É isso. Exatamente. É Obrigada isso. por falar isso. A gente É não vai isso. cortar Ok? nem a pau. Então, assim, É isso. então seja decolonial no seu... Se desafie. É isso que a gente procura também. Falar, se desafie, né, nesse pensamento. Que imagem de futuros eu estou trazendo com esse projeto aqui? O futuro que... Tudo que é futuro é app e tecnologia, não necessariamente, né? Acho que uma questão. E a outra questão é justamente assim, é como que... De dica também, né? Do que seria o design do futuro. Alguém comentou assim, é a questão do presente. Um conceito que eu acho que ajuda para vocês pensarem em projetos relacionados a design e futuro, na mesma frase, é o conceito que a gente trabalha nas narrativas emergentes, né? Então, o que é emergente dentro dos estudos de futuros? É aquilo que está no presente. Então, não é, veja bem, dentro dos estudos de futuros eu posso fazer ficção científica e especulação. Eu faço cenários, eu crio lá, tem toda uma técnica para chegar em cenários de 2050. A gente faz isso em algumas experiências, por exemplo. Mas, quando a gente fala de futuro emergente, significa mapear sinais do presente, coisas que estão acontecendo agora, né? Seja uma peça de teatro, um comportamento emergente, um meme na internet, um conjunto de tudo isso, né? E entender o que esses sinais apontam, para que realidade que está querendo emergir, sabe? A visualização seria assim, sabe? Uma coisa está querendo nascer, sabe? Começa a fazer aquele buraquinho na terra, assim, está emergindo, por exemplo, nesse momento, uma grande necessidade de serviços relacionados à manutenção da saúde mental do ambiente de trabalho. Por quê? Como é que eu sei disso? Eu estou prevendo o futuro? Não. Eu estou vendo os sinais do presente, que são aumento dos casos de burnout, presente. Pessoas buscando mais ambientes que não sei o quê, presente. Quiet quitting, que é o movimento das pessoas pedindo demissão. Sexta livre. Presente. Sexta livre, presente. Movimento dos 4 dias, presentes. Tudo isso são sinais que estão acontecendo no agora. Então, se você quer fazer um projeto, né, de futuro emergente, se pergunte, o que está emergindo a partir de sinais que eu observo no presente? Você vai tentar fazer especulação, é muito legal, eu amo, mas você quer todo um outro set de ferramentas para especular, né? Do zero, assim, eu vou fazer um projeto do futuro. Não. Parta de sinais que estão acontecendo no agora. Eu também falo isso, né? Gente, desculpa eu decepcionar, mas a White Rabbit não estuda, né? Ela estuda sinais do presente. A gente estuda coisas que estão acontecendo agora, tá, gente? Eu não fico lá tirando tarô. Eu fico... Apesar de ser legal também. Muito legal. Tiro o tarô também. Também tiro tarô, ainda não profissionalmente. Inclusive, tô querendo falar sobre o meu novo business. Inclusive, exatamente. Tá, é outro parâmetro. Tá bom, aí falando aqui, então, de projetos futuros. Obrigada pela oportunidade. A gente acabou de lançar, né, para você que, de alguma forma, pessoa física, né, se identificou com a ideia, quero desenvolver isso em mim, pensamento de futuros. A gente está muito feliz que a gente tem pela primeira vez, porque a gente é uma empresa que sempre trabalhou muito B2B, né? Então a gente atende as grandes empresas, faz projetos para empresas e faz projetos abertos em festivais. A gente sempre quis ter alguma coisa aberta. Agora a gente acabou de lançar esse mês o nosso curso online, que é a Jornada da Reimaginação Radical, onde a gente tem lá, é o nosso compiladão da vida, assim, da nossa metodologia, das nossas referências, E ele tem um workbook de práticas para você reimaginar alguma coisa. Inclusive, dá super para fazer a jornada da reimaginação radical para pensar no teu projeto e inscrever aqui no prêmio da B-Design. É uma ferramenta muito legal para incluir tudo isso que a gente falou aqui. Lá tem exercícios, tem práticas, tem um bookzão das referências que a gente quer que o mundo também conheça mais, tá? Coisas que nos influenciam. E fora isso, né, a gente vai estar, vamos ver aqui quando que vai sair esse podcast, a gente vai estar no Hacktown, que é um festival de inovação, junto com a Unilever, e a gente vai lá fazer o Questione o Futuro, que é uma metodologia nossa, que é um workshop que só faz perguntas sobre o futuro, né, estabelece essa nossa
capacidade, resgata a nossa capacidade de perguntar, que é tão fundamental. Se a gente não sabe fazer boas perguntas, a gente não sabe especular futuro. Nossa. Que é o core do trabalho do design, fazer as Core perguntas do corretas. trabalho do design. Isso é um resumo do que é briefing, hein, galera? Olha só, ainda saímos de Saber fazer perguntas. saber fazer perguntas. O Questione o Futuro é, assim, total uma oficina para todo designer, todo projeto, porque ele ajuda demais, assim. As pessoas colaboram muito mais. Quando ao invés de elas estarem defendendo uma ideia, elas estão fazendo perguntas sobre algo que todas querem investigar juntas. É muito mais divertido, é muito mais aberto, é uma mágica, assim, realmente. A gente vai fazer lá no Rectal, no Questione o Futuro, a gente vai fazer a oficina da Reimaginação Radical, e a gente vai fazer, gente, eu também queria deixar o convite aqui, que a gente tem uma experiência que chama Museu do Absurdo 2050. Ele foi lançado no ano passado no SXSW. Ele é uma experiência, é um teatro imersivo, que ele é inspirado numa técnica de futurismo que se chama design fiction, embora ele não seja exatamente design fiction, mas ele parte da premissa do design fiction, que é, ao invés de eu falar para a pessoa como é um futuro, eu coloco ela numa experiência imersiva na qual ela experiencia um futuro. E o futuro que a gente coloca lá a gente fez uma pesquisa dos 13 principais fatores, né, cenários que vão impactar a nossa vida de 2050, seja escassez hídrica, perda da biodiversidade, questões étnicas, indígenas e questões relacionadas à desigualdade, enfim, a gente mapeou 13 fatores. E a gente criou, né, essa experiência onde tem um museu chama Museu do Absurdo. As pessoas chegam, elas dizem, oi, tudo bem? Hoje aqui é dia 2 de agosto, que é o dia que nós estamos gravando aqui, tá, gente? Dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto de 2050, e vocês estão aqui, né, nessa premiere da guardadíssima exposição A Absurda Década de 20, onde aqui no Museu do Absurdo nós vamos colocar, né, vamos expor artefatos raríssimos da década de 20, que hoje, evidentemente, não existem mais, são absolutamente absurdos, como uma garrafa de plástico descartável, como um galão de gasolina, como um hambúrguer de carne, como um pedaço de asfalto, que do ponto de vista de design das cidades a gente mostra, né, tipo, que ele é feito, né, feito para alagar cidades, assim, ele não teve um pensamento de futuros para quem criou o modelo da urbanização com asfalto, né. Ninguém pensou em cenário, né? Não. Vamos falar sobre isso? Não. Caralho, Luciana, que ó, aula. denúncia! Denúncia! E aí as pessoas são convidadas elas visitam um museu mesmo, e os objetos são os mais banais, né? E eles têm ali um contexto, tanto de pesquisa quanto de storytelling, como, por exemplo, a gente diz assim, essa aqui é uma garrafa de plástico raríssima, e aí a gente fala pesquisa, né? Ela foi retirada do Great Pacific Garbage Patch, que, para quem não conhece, é hoje a maior ilha de plástico. Ela existe hoje, ela é 3 vezes o tamanho da França, então ela foi retirada de lá. E aí a gente diz assim, mas como vocês lembram, em 2033, a produção de plásticos virgens foi proibida no mundo inteiro, então hoje a mineração de plástico que é uma atividade muito lucrativa, os microplásticos ainda são uma questão, etc e tal. Gente, então, pera, Lu, quando vocês vão botar isso de pé de novo? É isso? Isso, vai ter lá no Rectown, vai ter uma sessão então aberta, né? Eu já palestrei no Rectown, menina. A gente vai quero esse ano, de você novo. tem que ir? Vamos. Vocês têm que Entra no ir, bonde, eu já falei filha. aqui no começo que vocês têm que ir. Sim. E aí todo mundo pede, né? A gente quer, quem sabe aqui, gente, um patrocinador que tenha isso aberto, a gente sempre fez para as empresas, né? E lá eu tô convidando que lá no festival, então, para quem tiver no Gente, festival, imperdível, o Rectown é demais. Inclusive, fazer. se você pesquisa o PIB per capita da cidade, que eu já esqueci o nome da cidade do Rectown, é uma loucura, gente. Santa Rita do Sapucaí. Santa É uma Rita. loucura. Eu descobri um pouquinho Sapucaí. mais do Sapucaí, quando eu palestrei lá há uns 3 anos atrás, já não me lembro mais, foi antes da pandemia. Lá antes da pandemia, né? Gente, é uma loucura a história de Santa Rita do Sapucaí por conta do investimento em tecnologia. E aí sim, tecnologia emergente. Interessantíssimo. Procurem saber, porque aqui é o quê? com a liderança de uma Educação. mulher, A gente viu, tá gurias? demais. Lá tem uma Esse história, papo assim, do BDA está explodindo. Educação. Nossa, tá demais, tá Educação. demais. Querida, a gente e aí, amou. então, para fechar, eu queria agradecer. Queria já deixar gravado aqui, vocês podem cortar depois se vocês quiserem, que eu quero dizer que eu quero fazer esse negócio desse júri de qualquer coisa dessa categoria aí, que
Quero estar de alguma forma nesse rolê. Eu não sei se você sabe, mas você já está na nossa lista. Obviamente, você não é convidada à toa, porque não tem nem, não tem nem como. Foi um dos primeiros nomes que a Camila trouxe quando a gente falou, putz, que júris que a gente indica, porque toda categoria nova, ela é problemática, né? Porque as pessoas falta um pouco de coragem, da ousadia e alegria, de colocar numa categoria que você nunca colocou. Cara, experimentar isso, design também é experimental. Então, assim, não tenham medo, né, de inscrever. Vai ser um prazer ter você com a gente. Adorei te conhecer, não te conhecia, já tô fã. Já vou te ADD no Face. Porque, Ai, assim, meu Deus, não, amiga. Tô brincando, né, amiga? Gente, É termo, vamos termo. cortar essa meme, parte. meme. Porque assim, Lu, foi uma aula. Muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente, de dividir conhecimento, que eu acho que tem também muito a ver com o futuro. Né? Quanto mais eu falo, cara, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que dividir, mais a gente tem que se conectar. Muito obrigada. E você, amiga? Obrigada, Lu. Foi um prazer de novo, né? Como eu comentei antes, a gente já tinha tido o prazer de gravar umas coisinhas dessa aqui com o microfone antes. Então eu já sabia um pouquinho o que esperar. Mas, poxa, dessa vez a gente conseguiu, né, mergulhar um pouquinho mais no assunto de futuro, que é um assunto que para esse ano é super relevante pra gente. Super. Por conta da temática, por conta da nova categoria. E eu acho que agora quem não estava empolgado claramente vai ficar empolgado. Evidentemente vai ficar empolgado. E é isso, gente. Pensar em futuro não é só desastre. E mais. Não é só desastre. Às vezes tem gatinho. E a gente acabou de trazer uma parada que eu acho que é super importante, que eu não sei se vocês perceberam, a gente falou de futuro sem parar, sem falar de inteligência artificial. Porque não é sobre isso, baby. Eu queria encerrar para dizer... Isso já valeria. Eu falaria, né? Chupa essa manga se eu estivesse em casa, mas é basicamente essa, porque não é sobre inteligência artificial. Meninas, a gente vai ter que começar a cobrar um OnlyFans desse podcast, porque assim, a gente tá falando com a equipe da B, porque, cara, é só tema foda, com gente foda, com conteúdo foda. Muito obrigada, vocês vão ver a gente mais vezes. Muito mais vezes. Acompanhem a gente em todas as plataformas da B Design, tanto no Instagram quanto no YouTube. E é isso, até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Lu! Obrigada, gente. Parabéns a B Design por colocar o futuro nesse prêmio.